Glória a Deus. Bom dia, Curitiba. A querida irmã que foi nos recorrer no hotel, eu pedi perdão a ela, porque de São Paulo a gente veio e trouxe a chuva para cá. Mas vocês já estão acostumados com chuva. Não é só São Paulo que é a terra da garoa, não é verdade? Aqui sempre tem esse friozinho agradável. Muito bom estar aqui, eu quero agradecer essa riquíssima oportunidade, honrado em estar aqui. Obrigado, pastor, sensacional. Que igreja linda, que igreja linda. Vocês estão de parabéns, de parabéns. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, meu nome, o pastor já me apresentou, meu nome é Braz Gondim. Tenho tido o privilégio de servir ao Senhor com o meu ofício, por assim dizer. É muito confortável trabalhar com o que eu trabalho, trabalhar com a alma humana. Eu tenho sido muito feliz nessa jornada, nessa caminhada, nesse propósito. Minha esposa, Fernanda, também é médica, pediatra, também trabalha com psiquiatria infantil. Ela é especialista em autismo e TDAH. É uma japonesa super inteligente. Esse pessoal que tem os olhos puxadinhos são tão inteligentes, não é verdade, gente? Todos os lugares que eu vou, eu digo que a minha casa é uma bênção, porque na mesma mesa tem sushi e cuscuz. Tivemos 2 filhos lindos, Pedro e Mariana, também, uma pena eles não estarem aqui, mas também são extremamente raros, cearense com japonês, aí fica aquela coisa. Tenho dedicado a minha carreira a um tema muito específico, claro, e tem tudo a ver com aquilo que nós vamos tratar aqui nessa manhã. Me especializei no tema trauma emocional. Parei tudo que eu estava fazendo na minha carreira e foquei nesse tema. Traumas emocionais são coisas que acontecem em um determinado momento da vida do indivíduo que posteriormente vai apresentar, surgir sequelas emocionais, relacionais, comportamentais. Faz sentido pensar que aquilo que nós estamos sentindo de desconforto no momento iniciou em algum outro lugar. Não faz sentido pensar assim? Porque se o meu problema começou agora, é apenas estresse. Sim ou não? Mas tem uma autora americana chamada Anita Gandhi-Smith, ela vai dizer que se é histérico, no sentido de ser difícil de controlar, então é histórico. Mas aí é um assunto para hoje à noite. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre um tema em particular. Antes de dar início, nesse mês de março agora, eu lanço o livro A Vida Além da Dor, onde eu exploro com profundidade todos os fenômenos que envolvem a ferida da alma humana a partir de diferentes perspectivas, a partir do olhar da medicina, da neurociência, da psicologia, da psicanálise, com uma autorização bíblica e teológica. Eu tive a curiosidade de pesquisar sobre autores, sobre o tema feridas, traumas emocionais no Brasil, e eu não encontrei, vi outros profissionais de outros segmentos, porém médico e cristão, eu não achei nenhum. Então, é o primeiro livro escrito por um médico cristão no Brasil sobre o tema trauma, feridas emocionais para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma leitura indispensável para todos aqueles que trabalham com pessoas, para quem tem uma família, para quem está em busca de cura. Bom, esse aqui é do pastor, depois, pastor, eu lhe entrego daqui a pouquinho. Queridos, vamos orar? Aí sentados como estamos, curve sua cabeça. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, a ti a honra, a glória e o louvor. Eu sinto a tua presença nesse lugar, meu Deus. Eu quero te agradecer, eu te peço, fale conosco, fale aos nossos corações. Senhor meu Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos, que a tua mão esteja conosco, nos guardando de todo mal, nos livrando da dor. É o que eu te peço, Pai, atenda o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que bom, que bom. Abra comigo sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, leremos o verso 9 e 10.
Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Quero agradecer também toda a equipe. Gente, vocês, que bênção, que nível de excelência, é muito bom. Toda a equipe, com muito carinho, nos recebeu. Quero agradecer. Quem achou diz amém. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10 diz: Jabes foi o homem mais respeitado, ou Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. E Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Mantenha a sua Bíblia aberta, ficaremos apenas nesse texto. Eu queria falar hoje sobre um tema em particular, um tema extremamente democrático, popular, pelo fato de que eu acredito que absolutamente todas as pessoas, todos os seres humanos, em algum momento ou em alguma natureza, passaram por esse grande dilema. Eu estou falando da rejeição, o sentimento de rejeição. Do que se trata esse sentimento de rejeição? É a dor de não receber uma validação emocional? É a dor de não ser recebido, aceito, ou ter as suas necessidades atendidas? Quem aqui nunca sofreu pelo fato de simplesmente ser quem você é? Quem aqui nunca passou por algum tipo de censura, de excludência? Quem aqui em algum momento, em algum segmento da vida, em alguma questão, talvez não recebeu um verdadeiro X ali nas costas e por algum motivo, seja lá qual for, simplesmente por ser você, alguém, de certa forma, apresentou uma certa barreira, uma impossibilidade, uma questão profunda. Qual é a origem da rejeição? De onde surge a rejeição? Qual que é o grande ponto a se analisar e a se aprofundar a partir daí? Bom, o que a neurociência vai dizer é que as áreas do cérebro onde são processadas essas informações relacionadas à rejeição também são as mesmas áreas que estão envolvidas no processamento da dor física. E também em certas áreas próximas ao sistema límbico, relacionadas também à nossa força de vontade. A rejeição não é apenas uma dor na alma, mas ela é visceral. Só quem sabe a profundidade dessa experiência. Quando eu era garoto, acho que é normal, né? Eu tinha uns 14, 15 anos, eu me apaixonei por uma moça que cantava na minha igreja. Que bom que não deu certo. Mas naquele momento, você vai fazendo aqueles acenos, né, pastor? Escola bíblica, aquela coisa. O garoto fica prestativo, quer mostrar serviço. E quando chegou nos ouvidos dos pais daquela moça, o que eu fiquei sabendo foi: ele não. Qualquer um, menos ele. De graça. Talvez por ser filho de pais divorciados. Talvez simplesmente por ir para a igreja de ônibus, às vezes de carona. Por ter roupas simples. Às vezes por não ser tão elegante, não sei, não importa. Já pensei nisso tantas vezes. Mas Deus é bom. Diga comigo: Deus é bom. Romanos 8:28 diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus harmoniza perguntas sem resposta. O psiquiatra alemão Viktor Frankl vai dizer
que normalmente nós entendemos o porquê de algumas coisas acontecerem na nossa vida há aproximadamente 5 anos. Diga comigo, 5 anos. Eu não sei se vocês têm esse costume aqui, é coisa de, talvez de assembleano. Não sei se pode, pastor, me perdoe. Encontre alguém aí e diga assim, calma que depois você vai entender o porquê de algumas coisas. O fato é que pesquisadores, teóricos do apego, vão falar acerca de uma ferida muito particular, que é a ferida da negligência. Repete comigo, ferida da negligência. O fato de não ter um responsável, um pai e uma mãe presente, aquela criança que não teve suas necessidades afetivas, as suas necessidades também físicas, nutricionais também, de certa forma, atendida, aquela pessoa, aquela criança que passa por isso, vai apresentar alterações, comprometimento no seu desenvolvimento cerebral, de tão profunda que é essa experiência. Ontem nós estivemos aqui falando numa conferência para empresários aqui, e eu citei, existem estudos que demonstram que crianças que foram negligenciadas na infância, e crianças que sofreram abuso sexual na infância, posteriormente, vão apresentar as mesmas sequelas emocionais. Vale dizer que quando nós estamos falando de feridas que atingem a alma humana, não estamos falando de um evento único. Muitas vezes nós pensamos que existe um único evento. O fato é que também pequenos eventos continuados ao longo da vida podem nos trazer consequências e sequelas graves. Muitas vezes nós sequer lembramos. Existem reações comportamentais, emocionais, relacionais que nós apresentamos no dia a dia que muitas vezes são julgadas apenas por temperamento, por personalidade, mas na verdade são reações a partir de experiências vivenciadas. Olhe para mim, quando foi que você lembrou, quando você tem essa recordação de que se você encostar a mão no fogo, você é queimado? Você tem a recordação de quando foi a primeira vez que você encostou a mão na tomada e levou um choque? Pouquíssimas pessoas vão ter essa recordação. Mas se você passar perto de uma fogueira, perto de um fogareiro, perto do fogão na sua cozinha, e por um descuido a sua mão quase tocar a chama que sai da boca do fogão, já prestou atenção que a gente sem raciocinar, sem refletir, nós temos o reflexo de puxar a mão? Sim ou não? Significa dizer que o nosso corpo também tem registros daquilo que nos feriu. Não apenas a parte cognitiva. Tem um autor que eu já tive o privilégio de ter sido seu aluno, Dr. Bessel van der Kolk, que é um naturalizado americano, um grande especialista mundial em traumas emocionais, foi o que começou a receber os camaradas que vinham da guerra do Vietnã, autor do livro Corpo Guarda Marcas, e ele fala justamente sobre como o nosso corpo também tem seus registros. O fato é que a rejeição, ela tem características singulares. Um camarada contemporâneo de Freud, chamado Wilhelm Reich, ele percebeu que existem mudanças estruturais no corpo quando nós vivenciamos tipos diferentes de rejeição. A rejeição pode ser justamente essa experiência de ter sido privado, negligenciado, muitas vezes a rejeição por ter sido esquecido, muitas vezes nos sentimos rejeitados quando somos humilhados, nos sentimos rejeitados quando somos manipulados, nos sentimos rejeitados quando somos trocados. Faz sentido isso? E esse camarada Wilhelm Reich percebeu que o corpo meio que vai respondendo a esses estímulos externos. O fato é que quando o óvulo encontra o espermatozoide, ali nós temos primeiro o surgimento das primeiras células embrionárias que vão se multiplicando, se forma ali um protótipo do que viria a ser o sistema nervoso, e o corpo vai se formando em torno desse sistema nervoso. Olha que interessante, Deus nos faz primeiro por dentro, para depois nos concluir por fora. Somos seres autriciais. O que é que significa isso? Que mesmo após o nascimento, nosso corpo segue se desenvolvendo, nosso cérebro continua se desenvolvendo
concluindo toda a sua maturidade cerebral por volta dos 20, 25 anos de idade, que é quando o nosso córtex pré-frontal ele está concluído. É a parte do cérebro que nos traz juízo, escolha, estratégia. É por isso que eu costumo dizer que é justamente essa idade que a gente cria juízo, lá por volta dos 20, dos 25 anos. E o Monrad percebeu que a questão da rejeição, e também posteriormente outros estudos, outros autores, o próprio DSM-5, que é um manual de diagnóstico em saúde mental, vai pontuar algo muito específico. Pessoas que padecem de um tipo particular de depressão, que é chamada depressão atípica, existem diferentes tipos de depressão, mas aquela atípica, ela cursa de uma forma diferente. A pessoa sente sintomas maiores de rejeição e também mais compulsão alimentar. Então, existem diferentes autores que relacionam, estudos que relacionam a rejeição com o sentimento de aumento dessa compulsão alimentar. Como é que surge isso? Claro, nós falamos que isso surge do trauma. Um pediatra, se eu não me engano em inglês, Winnicott, ele identificou algo bem interessante. O bebê, ele não tem uma sofisticação. Quando um bebê chora com fome, muitas vezes a gente pensa que é birra. Mas quando ele chora por algum tipo de desconforto, o bebê ele não tem as nossas convenções sociais. Ele não sabe que a gente toma café de manhã, almoça meio-dia e janta à noite. Então, o grito de fome de um bebê de colo, recém-nascido, é um grito de morte. Porque ele não sabe se esse alimento vai vir novamente. Vocês estão entendendo, gente? Tem gente que quando fica sem o bis, parece que vai morrer, né? Tem gente que quando fica sem um sorvete, sem um chocolate, principalmente as mulheres próximas da TPM, se não tiver o chocolate, tem que chamar o pessoal da intercessão, pastor, para orar. E o Winnicott descobriu algo bem interessante. Quando uma criança, a mãe normalmente tem outros afazeres, às vezes a mãe tem outros filhos, às vezes a mãe é um polvo com vários braços, né? Assim, a mulher tem que cuidar de muitas coisas. Ela é multifuncional. Então, naquele exato momento, a criança ela começa então a aprender a dinâmica da mãe. Então, é como se a sua capacidade de lidar, o seu sistema nervoso autônomo, suas funções para lidar com o estresse, começam a tentar identificar o que acontece. Então, quando a mãe sai, é como se a criança fizesse um tipo de contagem. Então, ela sabe que a mãe sai, mas volta num determinado tempo. Vamos dizer que a mãe, geralmente, quando se afasta dela, fica fora ali por 5 minutos no máximo, ok? É como se a criança marcasse esse tempo e chamasse ele de X, tá bom? Apenas didaticamente estou trazendo essa informação. Então, ela está acostumada a ver que a mãe sai e volta num período de X minutos. Só que, dado alguma circunstância, a mãe pode ultrapassar esse período de X. Aquela criança, então, ela até se adapta. Então, agora ela entende que existe X, existe Y. Vocês estão aí, gente? E, posteriormente, essa mãe quebra esse cronograma. Ela se ausenta não só por X, ela se ausenta não só por Y, e agora nós temos um outro número, Z, que é uma incógnita. Nesse exato momento, essa criança perde o seu padrão de apego. Posteriormente, isso foi chamado de apego inseguro. É a dor do abandono. É a dor de não saber se quando vai, volta. É a dor de saber que será que aquela pessoa vai estar ali por mim? Será que aquela pessoa vai vir ao meu, vai atender às minhas necessidades? Essa dor emocional profunda, ela cresce com o indivíduo se transformando em experiências comportamentais diferentes. Então, por conta disso, esse sentimento de rejeição pode se apresentar de maneiras distintas. Uma pessoa com rejeição, sentimento de rejeição, pode ser uma pessoa que evite o contato, quer fazer tudo sozinho. Ele prefere não fazer com ninguém, porque inconscientemente há nele um pavor de ser rejeitado. O pavor de ser rejeitado. Por outro lado, existe também um tipo de rejeição onde se gera um tipo de dependência emocional.
A pessoa não consegue fazer nada sozinha, ela está sempre em busca de alguém, em busca de um amor, em busca de uma companhia. Também a rejeição pode se apresentar dessa forma. A pessoa pode ser perfeccionista, então ela faz tudo com um desgaste terrível para que saia ali 100%, justamente pelo medo de que alguém a observe e veja que ela não é boa naquilo que ela faz, então logo ela será também rejeitada. Você percebe que o negócio é sutil? Outros são agressivos. Quem ele pensa que é para me tratar desse jeito? Graças a Deus em Curitiba não tem isso não. Aqui vocês falam não, no sul, né? Capaz, né? Capaz é no sul. Na minha terra a gente fala oxente. Rejeição. Um grande dilema. E gente, quando nós olhamos, porque às vezes a gente acha que isso é bobagem. Se a gente fala todo mundo tem, então ok, é uma bobagem. Às vezes a gente quer aliviar certas dificuldades com uma espécie de régua, nivelando todas as pessoas. Uma vez eu conversando com um rapaz, eu disse, amigo, deixa de fumar. Ele disse, qual o problema? Todo mundo fuma. Eu disse, é verdade, todo mundo fuma, tem razão. Pelo menos no seu convívio. Mas na hora que você tiver uma doença, na hora que você tiver um DPOC, um câncer de pulmão, na hora que você tiver mal, a consequência vai ser só sua. Ela não vai ser compartilhada. Existem algumas coisas, escute, que cabe a nós resolver. Coloque a mão no seu peito e diga, existem coisas que é comigo. Sobre tudo que deve guardar, guarde você, o seu. Pastor, ninguém vai chegar aqui, olha, pastor Luiz, eu estou aqui, pegue o meu coração, porque o senhor precisa cuidar dele, viu? Deixa eu voltar para minha casa. Isso não existe. Deus nos coloca como copartícipes da responsabilidade de sermos pessoas reguladas emocionalmente, estáveis emocionalmente. Tem coisas que cabem a nós, queridos. Adão estava no jardim, em determinado momento ele viu que ele estava só, sim ou não? Deus poderia ter olhado para Adão nessa perspectiva e dizer, puxa vida, Adão está se sentindo sozinho, já sei, vou aumentar o número de visitas. Eu vou vir pela manhã, vou vir meio-dia e vou voltar ao final da tarde para ter mais momento com ele. Só que Deus não fez isso, concorda? Existem certas questões no nosso interior, preste atenção, que é responsabilidade nossa. São esquemas relacionais, são conexões, é uma vida equilibrada emocionalmente e muitas vezes por causa de experiências como essa, trauma, rejeição, tudo isso se torna muito complicado, tudo isso se torna muito difícil, tudo isso se torna um grande desafio. A minha oração é que nessa manhã e também nessa noite, o Espírito Santo traga imprints, insights, ensinamentos profundos para a sua vida. Existem muitos prejuízos em deixar isso para lá e achar que isso é bobagem. Existem muitos prejuízos em não observar e olhar e tratar dessa questão. Pessoas que realmente se sentem mais rejeitadas e carregam isso ao longo da vida, por exemplo, são mais propensas ao desenvolvimento, como eu disse, de sintomas depressivos. Um outro prejuízo muito comum são desgastes nos relacionamentos. Pessoas que se sentem rejeitadas são pessoas mais propensas a interromperem processos, projetos. Em outras palavras, são pessoas que podem se tornar mais instáveis emocionalmente. São pessoas que podem começar e não terminar. Existe uma propensão comportamental a isso. São pessoas que têm a probabilidade de se tornarem pessoas mais inconstantes. E qual que é o grande dilema de se tornar uma pessoa inconstante? A Bíblia vai dizer no primeiro capítulo da Epístola de Tiago que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Significa dizer que se ele é inconstante emocionalmente, ele é inconstante profissionalmente, ele é inconstante profissionalmente.
E qual que é o grande dilema disso? É porque no mesmo capítulo 1 da Epístola de Tiago vai dizer: não pense tal homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Repita comigo: eu preciso resolver isso hoje. O sentimento de rejeição traz uma espécie de vulnerabilidade emocional, uma experiência de viés de confirmação. Em toda e qualquer tipo de negativa recebida, a pessoa se percebe: está vendo? Sou eu mesmo. Sou eu essa inadequação. Está vendo? Isso é comigo mesmo. Isso é porque é comigo. Talvez seja o meu sotaque, talvez seja a minha entonação, talvez seja o meu jeito, talvez seja a minha condição social. E esse tipo de viés, esse tipo de mentira, esse tipo de abismo vai gerando outros abismos. A pessoa passa a viver uma vida à margem das possibilidades, daquilo que sobra. E não necessariamente uma vida plena, abundante em Deus. Deixa eu falar algo para você. O que Deus tem para a tua vida é algo extraordinário. O que Deus tem para a tua história é algo muito maior do que aquilo que você pensa ou imagina. E aí nós estamos vendo a história de um homem aqui, chamado Jabes ou Jabez, e conta a história de um homem que foi rejeitado. Rejeitado. Por quê? Primeiro, nem o pai dele aparece na narrativa do texto, é um texto rápido, mas o pai dele não surge na história. Que surge é uma mãe, que quando ele nasceu, chamou ele de aquele que traz dor. Quando nasceu, colocou o nome aquele que traz problema para mim. Quando nasceu, chamou ele de problema, de desconforto, de dor. Imagina uma pessoa, ei, aquele que traz dor, vem cá. A minha mãe conta uma história. Minha mãe engravida de mim, e meu avô, aquele nordestino, aquele raiz, né? E minha mãe namorava com meu pai e ela engravidou. E ela disse que ficou com tanto medo do que poderia acontecer, que deram a ela comprimidos abortivos. E ensinaram a ela como é que ela tinha que usar aqueles comprimidos abortivos. Nós morávamos em uma zona próxima a uma zona rural, tinha uma horta ali próximo onde nós morávamos. E conta a minha mãe que ela toma aqueles comprimidos e vai para o mato. Chega em cima de uma pedra, e ela fica o dia inteiro lá, esperando expelir. E hoje eu estou aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Dentro do meu coração, eu penso que os rejeitados, Deus tem um negócio com eles. Ninguém me explica, isso é no meu espírito, lá no meu mais profundo interior, eu amo os rejeitados. Eu amo a zebra, a aposta negativa. Eu amo aquele, puxa, será que ele vai vingar? E Deus muda a história, faz algo diferente. O poder do aborto não tem poder sobre ele. Vamos ver a história. Apesar de ser apenas 2 versículos, algumas coisas me chamam a atenção. A primeira delas é o seguinte: quando o texto bíblico vai falar acerca dele, começa dizendo assim, a história dele começa dizendo assim: ele foi, preste atenção, o mais ilustre, o mais respeitado do que os seus irmãos. Quando a Bíblia vai contar a história desse homem, ela conta da seguinte forma: ei, o presente dele é maior do que o passado. Deixa eu falar uma coisa para você. Se de repente você se enquadra nisso, talvez você observe a sua vida a partir de diversas perspectivas, mas você não é o que te aconteceu, você é a história que você escolhe contar. E o que nós estamos vendo aqui é alguém, porque quando nós pensamos no passado, e nós observamos o passado, nós temos então um julgamento de quem nós somos, da nossa própria história.
Só que a gente tem a ideia de que as lembranças e as nossas memórias são arquivos fixos. Aquilo acontece, é uma foto e eu guardo numa gaveta, mas não é assim que acontece. Todas as vezes que nós lembramos de alguma coisa, o cérebro recria aquela imagem, recria aquela informação em tempo real para te apresentar essa memória. Vocês estão entendendo? Não é que aquele arquivo é fixo, guardado no lugar, não. Quando você lembra de alguma coisa, o cérebro recria aquela informação e te traz aquela informação para que você tenha acesso a ela. O nome disso é memória explícita. Repita comigo, memória explícita. Mas existe um detalhe: o nosso estado emocional do momento influencia na forma como nós vivenciamos as lembranças, o conteúdo emocional daquelas memórias. Então, se eu estou triste, as minhas lembranças do passado serão negativas. Quero trazer à memória aquilo que me traz. Tem um jeito certo de lembrar, meu irmão. Você não é fruto de um método anticonceptivo que deu errado. Você não é fruto de um namoro destrambelhado, como a gente diz na minha terra. Você não é fruto de uma coisa que não deveria acontecer. Portanto, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, filhas de Deus. Não nasceram da vontade, do impulso, do desejo de um homem, de uma mulher, não. Mas nasceram da vontade de Deus. Aqueles que recebem Jesus, recebem um poder extraordinário de quê? Mudar os acontecimentos do tempo, mudar os acontecimentos da história. É como se Jesus estivesse dizendo, está vendo isso aqui? Você pensava que Satanás, você pensava que essa aqui foi ideia sua, né? E Satanás, você pensava que essa vida era sua, né? Mas sempre, sempre, sempre foi minha. Deus sempre esteve com você. Então começa dizendo, a história desse homem rejeitado, já começa dizendo, ele foi maior do que aqueles da sua família. Pare um pouco para pensar. Você está aqui agora, eu sei que você tem primos bacanas, você pode ter um irmão que é bonito, que se deu bem, né, que é bem empregado, está lá, juiz, alguma coisa. Você pensa assim, nossa, aquela minha tia que tem uns filhos super bonitos, que moram não sei aonde. Deixa eu falar uma coisa, cadê esse pessoal? É você que está aqui agora. Cadê esse povo? Foi você que Deus chamou. Então já começa dizendo, preste atenção, se você quer curar a rejeição, você precisa reenquadrar a cronologia. Diga comigo, reenquadrar o tempo. Quando nós somos feridos, quando esses insights, esses gatilhos emocionais, eles se perpetuam na nossa experiência relacional, nas nossas dinâmicas de desenvolvimento, então nós temos ali um aumento de uma substância chamada cortisol, vocês conhecem como hormônio do estresse. E quando o cortisol interage com uma estrutura chamada hipocampo, que é responsável pela memória, é como se houvesse uma perda de uma cronologia. Significa dizer que nós não lembramos do evento, nós lembramos como estado de ser. A gente não lembra, eu fui rejeitado. A gente lembra, eu não sou amado, eu não sou especial. Então a cura exige o restabelecimento da cronologia. Por isso que capítulo 1 do Evangelho de João fala sobre isso. Restabelecimento da cronologia. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Olha que interessante. E vai falando de cronologia. Olhe para mim. Você não é mais quem você era antigamente. Você não é mais aquele rapaz perdido, sem pai. Você não é mais aquela moça que chorava sozinha no quarto. Não, você se tornou uma pessoa forte. Você se tornou uma pessoa ilustre. Como assim, doutor Braz? Sim, você é ilustre, você faz parte do corpo de Cristo, você foi chamado por Deus, chamada por Deus, e Deus tem algo extraordinário, e já está acontecendo. Então, leve em consideração o que está acontecendo na sua vida agora. Leve em consideração o que está acontecendo aqui. Não faça a leitura da sua própria vida a partir da rejeição que sofreu. Não faça esse tipo de leitura. A forma como você se sente hoje vai definir como você lembra da sua própria história. Suas emoções vão definir, suas emoções atuais vão definir esse teor das suas
lembranças. O fato é que o nome dele, Jabes, o nome dele não fala acerca dos problemas dele. A rejeição desse homem não fala acerca de quem ele é, mas fala acerca do problema de uma outra pessoa. De quem? Da sua mãe. Você sabia que o óvulo que te deu origem, preste atenção, gente, isso é legal. Sua mãe deu um óvulo, seu pai deu um espermatozoide, eles se uniram e você surgiu. Sim ou não? Perfeito. O óvulo que a sua mãe deu para gerar você, já existia nela quando ela era um feto de 4 meses dentro da barriga da sua avó. Sua mãe, um feto, sua avó grávida de 4 meses, estava lá sua mãe. O óvulo que deu origem a você já existia. Vou usar essa metáfora, tá? A tua semente, a semente que gerou você, a semente da mulher, morou dentro da sua avó. E olha que interessante, tem uma doutora americana, uma judia, chefe do Hospital Monte Sinai em Nova York, que ela vai dizer, ela fez um estudo com os que sobreviveram, eu falo sobre isso inclusive no meu livro. Ela descobriu o seguinte, ela pesquisou os sobreviventes do 11 de setembro em Nova York, olha que interessante. E ela percebeu que 30% teve lá os sobreviventes e eles tiveram filhos, certo? 30% dos filhos desses sobreviventes desenvolveram o transtorno do estresse pós-traumático sem nunca ter passado por uma experiência traumática. Agora para mim, diga por quê. Vai, gente, diga por quê. Boa, sensacional. Porque o cortisol, quando nós passamos por um estresse, o nosso corpo faz alguns empréstimos biológicos, cortisol, noradrenalina. E o cortisol, quando esse estresse se mantém em níveis elevados, ele é extremamente tóxico. Como eu falei, a questão do hipocampo, etc. Só que ele tem uma alta adesão aos tecidos. O nosso corpo, ele se adapta ao cortisol. Ele absorve o cortisol. Ele tem muita adesão aos tecidos. Então, o estresse, o cortisol, a ferida da avó, foi fundamental. Esse cortisol liberado pela sua avó ultrapassou a barreira hematocefálica e a sua mãe vivenciou tudo isso. A sua mãe vivenciou as feridas da sua avó enquanto ela estava gestante. E isso faz com que a sua mãe tenha adaptações ao cortisol peculiares, de forma peculiar. Já expondo as células, inclusive o óvulo, que era pré-você, a essa questão, e quando você então surgiu, porque a sua mãe liberou o óvulo, só que o óvulo ficou dentro dela ainda, correto? E você, enquanto ser humano, foi se desenvolvendo dentro da sua mãe, que também estava exposto aos mesmos níveis de cortisol. Então perceba, a ferida da avó, comprometendo ela mesma, comprometendo a mãe e comprometendo o neto. Eu acho que você já viu isso em algum lugar. Sou eu, Deus, que visito até a terceira... Carregamos cargas emocionais por gerações. Não estou falando em contextos, enfim, gente. Estou falando o que a ciência diz. Quando Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A palavra cansado no original significa frustrado como resultado. É como se o trabalhador tivesse se dedicado o dia inteiro e não está satisfeito com o que conseguiu. Vendeu pouco, sei lá. Mas a palavra sobrecarregado significa que quando um trabalhador carrega, ele tem o seu peso limite de levar a sua carga. Essa palavra sobrecarregado no original é como se alguém, além da sua própria carga, alguém chegasse e dissesse, tome, carregue a minha também. Muitas vezes carregamos fardos que não são nossos. Muitas vezes carregamos feridas que não são nossas. Muitas vezes carregamos histórias que não é a minha história.
Não é porque seu pai foi um adúltero, foi um viciado, seja lá o que for, que você vai ser, que os seus filhos vão ser. Não é porque a sua mãe foi relapsa, foi negligente, seja lá o que for. Não importa o dilema, significa que você também vai ser. A partir de agora você tem uma nova história em Cristo Jesus. A partir de agora a conversa muda de cenário. A partir de agora as coisas vão ter um outro desenvolvimento. Então no versículo 10 diz que esse homem já falou, e ele chamou, clamou ao Senhor, invocou o Deus de Israel. Aqui começa, preste atenção. Eu vejo muitos profissionais, esse meu livro inclusive gente, eu estou aqui hoje, não é isso? Hoje é domingo, gente, minha cabeça está... Amanhã eu chego em São Paulo, e eu saio direto de São Paulo, só chego, tá de roupa, dou um beijo na minha família e eu vou direto para uma faculdade de psicologia lá daquela cidade do doutor, aquele da internet, doutor Rodrigo Silva. Doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, né? Próximo lá do museu dele tem uma faculdade de psicologia. Eu estou indo amanhã falar para lá, eu falo para muitos psicólogos, terapeutas, psicanalistas. E eu vejo muitas vezes a ideia, nessa tentativa de tentar... Porque a rejeição é uma coisa muito presente no consultório. Muitas vezes a pessoa está trazendo queixas, mas como elas não sabem identificar muitas vezes esses aspectos comportamentais, às vezes ela fala, eu estou aqui porque a minha mulher disse que eu sou muito agressivo, então eu tenho que vir para cá. E você, separando as coisas, você vai ver claramente ali o sinal da ferida, o sinal do trauma, o sinal da rejeição. Muitas vezes a gente pensa assim, já sei, isso aqui é problema de paternidade, então eu vou resolver meu problema de paternidade. Não, já sei, esse aqui com o chefe é porque eu tenho um problema, me sinto rejeitado por pessoas assim superiores, então eu preciso lidar com isso, vamos lá, eu vou fechar essa porta, vou curar aqui essa rejeição de pessoas superiores. Não, mas é porque a minha irmã também, então às vezes quando ela faz isso, bate lá, então eu vou lá. Deixa eu falar uma coisa para você, se a gente for lidar com a rejeição, utilizando personagens como arquétipos e tipologias, deixa eu falar uma coisa para você, essa rejeição vai ser infinita. Infinita. Porque sempre você corre o risco de não gostarem de você. Simples assim, não faz parte da vida? Vocês não são obrigados a gostar de mim. Vocês entendem? Então, é uma ideia. Então, qual que é o cerne? Porque em todo sentimento de rejeição está incluído, olhe para mim, uma necessidade de aceitação. Todas as pessoas que sentem rejeição carregam consigo uma necessidade de aceitação. Faz sentido isso? Seja lá do pai, do chefe, da igreja, daquele irmão que é o líder de departamento que não te dá chance nenhuma, isso não importa. Toda rejeição carrega consigo uma necessidade de aceitação, entre todos os níveis de rejeição, do pai, da mãe, do tio, do trabalho, da igreja, todos carregam consigo uma necessidade de aceitação. Então vou dar uma dica muito especial para vocês aqui hoje. Ao invés de saírem fechando essas portas, vocês vão conseguir, mas vai ser um trabalho muito pesado, longo, difícil. Ao invés de sair fechando essas portas, haja na raiz. Ao invés de tentar lidar com a rejeição de alguma forma, a ideia é se fechar para as necessidades de aceitação. Eu decido que eu não preciso mais do reconhecimento dos homens. Eu decido que eu não preciso mais da aceitação dos homens. Você entende? Porque o meu coração é um coração de servo por amor. Então eu troco o perfeccionismo por excelência. Eu não faço mais esperando ser reconhecido, eu faço agora para glorificar o meu Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, se eu fosse, para que eu seja servo se eu procurasse a aceitação humana, não seria servo de Cristo. Então quando eu me fecho para as necessidades de aceitação, obviamente eu resolvo todos os outros grandes dilemas.
Eu não espero mais que meu pai me ame mais. Eu não espero mais que a minha mãe me aceite. Eu não espero mais que as pessoas gostem de mim, porque eu sei que existe um Deus, que você cantou aqui hoje, que está traçando um caminho no meio do deserto, está abrindo as águas para você. Você sabe que Deus tem uma história contigo. Você sabe que Deus tem algo com você. E acredite, a honra que vem de Deus é infinitamente maior do que a honra que vem dos homens. Então você quer curar sua rejeição, como Jabes aqui na história? Se feche para as necessidades de aceitação. Busque apenas a aceitação que vem do alto. Pessoas que sofrem com sentimento de rejeição são presas a plateias fixas. É atributo de um pregador: deu paz, não recebeu, que nem o pó daquele lugar fique nas tuas sandálias. Deus tem um cenário pronto para você. Deus tem um lugar pronto para você. Deus tem uma história pronta para você. Deus tem pessoas prontas para você que vão te amar, vão te celebrar. Deus tem esse ambiente pronto onde você vai poder usar a sua expertise, onde os seus dons e talentos serão valorizados. Deus tem esse ambiente onde você vai poder fluir nos teus dons. E ele diz aqui, então ele clamou, ele chamou, ele invocou o Deus de Israel. Ele não foi atrás de resolver isso com o pai. Ele não foi atrás de resolver isso com a mãe. Ele foi da fonte, o único que tem poder de sarar as minhas feridas. Minha mãe hoje, gente, é uma serva de Deus, ciclo de oração, mulher de oração, uma bênção. Está tudo certo, não tem problema nenhum com ela. Minha mãe mora na Alemanha, casada, tem família lá e tudo. Uma bênção, mulher de Deus, que eu a amo muito. A amo muito. Está tudo certo. Eu que ganhei minha mãe para Jesus depois. Olha que bênção. Eu ganhei nada, foi o Senhor que a chamou. Mas assim, eu fui só o convite. Deus é bom. Amém? Então o que Jabes faz é invocar o nome do Senhor. Olha que interessante. Ele não direcionou as suas injustiças, o seu sentimento de dor, a pessoas. Ele não faz isso. Ele chamou. E olha só que interessante. Deus o chamou no meio de outras pessoas. Eu profetizo que Deus vai te chamar. Vai te chamar no meio dos teus. Eu profetizo que Deus vai te destacar no meio dos teus. Eu declaro que no teu segmento, onde você está, acredite. Apenas não seja um instável de Tiago capítulo 1. Seja aquela pessoa constante. Entregue nas mãos do Senhor. Haja por excelência. E aqui o que Jabes faz é o seguinte. Ele pediu, olha só, ele diz: abençoa-me, aumenta as minhas terras. Olha o que ele pede para Deus. Olha só o que ele pede. Ele fala assim: tomara que me abençoe. E em outra tradução vai dizer, vai dizer, alargue as minhas fronteiras. Sabe o que ele pede para Deus? Uma experiência de desenvolvimento. Então ele está dizendo: Deus, cura a minha rejeição com crescimento, com desenvolvimento, com maturidade, com expertise, com administração, com responsabilidade. Então ele não espera mais que alguém venha e diga: você é lindo, você é amado, você é querido. Não, ele inverte isso. Eu quero ser aquele que abençoa, eu quero ser aquele que dá, eu quero ser aquele que dá o que eu não recebi, eu quero ser aquele que estende as mãos e abraça, mesmo não tendo recebido abraço nenhum. É uma questão de como você escolhe se ver, meu amigo. É uma forma como você escolhe se ver, minha irmã. Deus me capacita para ser aquele que dá os abraços que eu não recebi. Deus me proporciona a habilidade de crescer de tal forma que eu possa cuidar daqueles, assim como eu não fui cuidado. Tem um autor americano chamado Stephen Malesek, que ele vai dizer algo extraordinário: toda ferida profunda mora muito perto de um dom precioso. Suas dores escondem os teus talentos. Porque eu faço o que eu faço. Porque eu falo o que eu falo. O que eu escrevo? Gente, todo dia pela manhã, 7h10 da manhã, segunda a sexta, eu estou lá. Faço uma live todo dia. E o assunto é infinito. Uma vez me perguntaram assim: como é que você tem tanto assunto para falar todo dia de manhã? Eu amo. Como Deus pode curar a vida de alguém.
A gente acha que ciência e fé são coisas distintas, separadas, no quadrado, coisa cartesiana. Não, gente, não é não. Está tudo lá. É só ter um pouquinho de curiosidade. O problema nunca foi a ciência. Às vezes é o coração de alguns cientistas que se afastam. Teus principais talentos estão muito próximos da dor que você carrega. Amém? Alargue as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo, e livra-me, me preserve do mal. Eu quero fazer um convite para você hoje que está aqui. A minha oração é que você tenha no seu interior o mesmo ímpeto deste homem. Eu quero que você tenha no seu coração esse ímpeto de dizer: Deus, eu não vou mais esperar. Eu não vou mais ficar aqui na condição de depender do afeto humano. Deus, eu quero me ver como uma pessoa possível, porque na verdade, essa é a dor de um ferido. A dor de não ser possível. Tem um teólogo católico chamado Tomás Ali, que ele vai dizer que a melhor forma de dizer para uma pessoa ferida, eu te amo, é dizer, eu quero que sejas. Deus tem poder. Deus já te olha assim, como uma pessoa plena, capaz. O seu futuro está intacto. Seu potencial é infinito. E a grande arma de Satanás é essa: trazer distorções da nossa identidade, prejudicar nossa percepção de si, dos outros, do tempo, das possibilidades. E o que esse homem fez foi dizer: Senhor, agora é eu e tu, Deus. Me abençoa, toma a minha mão, eu vou tratar de todos esses dilemas contigo. Livra-me de todo mal, alarga as minhas estacas, alarga os meus territórios, me dá uma família, me deixa amar, Senhor, me deixa ser aquele que dá o que não recebeu. Será que nós temos alguém aqui assim hoje? Será que nós temos alguém aqui que, por algum motivo, se ausentaram de você pelo X tempo, pelo Y tempo, e agora você não sabe mais se você vai ser suprido ou não. Você não sabe mais se você vai receber ou não vai receber esse afeto ou não. Você não sabe se vai ser bem sucedido ou não. Você não sabe se vão te amar, se vão gostar de você ou não. Uma vez, pastor, chegaram para mim lá em São Paulo e falaram: Dr. Braz, mude o seu sotaque, senão ninguém vai gostar de você. Eu digo: misericórdia, agora é que eu vou falar arrastado mesmo. Eu prefiro ser odiado por aquilo que sou do que ser amado por aquilo que eu não sou. Será que existe alguém aqui? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Estamos apenas conversando. Hoje à noite tem mais, viu, gente? Estamos apenas no começo. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você. Será que existe alguém aqui que nesse momento se sente com um verdadeiro X nas costas? Será que existe alguém que nesse momento pensa e diz: puxa, se o meu pai tivesse ficado um pouquinho mais. Puxa, será que se a minha mãe tivesse prestado atenção nisso? Ou então talvez você carrega um sentimento de inadequação, que às vezes é difícil de explicar. Não entende porque algumas coisas acontecem na sua vida. Talvez você espere que o sucesso surja como tipo de reconhecimento social. Talvez você carregue frustrações acerca de interrupções. E aí você pensa assim: puxa, a minha vida é isso, tudo que eu começo, eu paro. Não existe uma experiência de conclusão. Eu me sinto inadequado. Às vezes eu entro dentro de um quarto, eu quero saber só de comer compulsivamente. A minha alegria é quando o meu celular toca e alguém me chama para dar uma volta, porque aí eu gosto de estar sorrindo com algumas pessoas. Nada contra, está tudo certo, a comunhão é algo extraordinário. Mas muitas pessoas amargam lágrimas sozinhas dentro das suas casas, debaixo das suas cobertas.
trabalha porque enfim tem que trabalhar, existe porque enfim tem que existir. Talvez você hoje se levantou da sua cama se arrastando e chegou até esse lugar, mas eu quero dizer que Deus tem uma página nova para a tua história. Queria te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Não serei inconveniente, mas eu glorifico a Deus que essa igreja tem uma natureza quebrantada, e quando é assim o Espírito Santo tem liberdade. É lindo quando as nossas convenções sociais são colocadas de lado, quando os protocolos são quebrados. Eu acho lindo quando a maquiagem é borrada, porque são lágrimas sinceras. Eu quero orar por você. Se você se identifica, se essa mensagem encontrou espaço na tua história, sai do teu lugar, eu quero orar por você, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Talvez você esteja afastado, talvez você esteja com a expressão que a gente costuma dizer, né? Eu estou meio desviado, sei lá. Ou talvez você que veio aqui hoje, não se identifique, você talvez, não tenho religião, caí de paraquedas aqui, não sei, não tem uma definição religiosa. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não está aqui à toa. Você não caiu de paraquedas. Você não é fruto de um acidente. Deus tem algo contigo. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero que nesse momento você faça o que esse homem fez. Ele invocou, clamou o nome do Senhor. Nós vamos adorar aqui a Deus agora por alguns instantes. E eu quero que nesse momento teu coração se abra, reflita. Talvez essa rejeição seja porque você sempre esperou pelas pessoas erradas. Por pessoas que talvez já nem vivas estão mais. Talvez essa rejeição seja um grito, uma necessidade de aceitação. Será que você pode hoje dizer: Senhor, agora eu quero depender só de Ti. Senhor, eu quero apenas depender de Ti. Senhor, eu quero apenas a Tua aceitação. Senhor, eu quero ser aprovada pelo céu. Comece agora, se coloque na presença do Senhor. Adore a Ele. Adore a Ele. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos agora. Senhor, meu Deus, eu quero abençoar essas pessoas que aqui na frente estão. Temos histórias aqui, Jesus. Temos histórias aqui, meu Deus. Histórias que foram marcadas por dores. Algumas histórias por violência, por agressão. Pessoas aqui, Senhor, que foram rejeitadas, censuradas. Pessoas que foram impedidas de fluir em suas vidas. Senhor, por algum motivo, meu Deus, Satanás gerou esse tipo de experiência, essa seta, essa ferida, este trauma. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, o meu pedido é muito particular nessa manhã. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que cada uma dessas pessoas possam, Senhor, crescer, assim como Jabes cresceu, que elas possam fluir, assim como ele fluiu. Eu te peço uma experiência de desenvolvimento, de frutificação. Eu declaro cada vida aqui na frente como um solo fértil. Essa semente vai encontrar solo fértil, meu Deus, nesse coração nessa manhã. E eu profetizo, eu declaro que cada um desses que estão aqui vão ser capazes de dar aquilo que elas não receberam. Elas vão dar o afeto que não recebeu, vão dar o abraço que não recebeu, vão dar o amor que não recebeu, vão dar a ajuda que não recebeu, o apoio que não recebeu, o suporte que não recebeu. Espírito Santo de Deus, ensina agora cada um desses corações a dependerem de Ti, a esperarem em Ti a celebração que vem do céu, a honra que vem de Deus. Aleluia, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, entra agora em cada coração, dá maturidade, crescimento,
Libera agora, Senhor meu Deus, essa criança ferida interior. Despede agora essa criança ferida interior. Eu te peço, Pai, que essa criança ferida interior dê lugar a homens, mulheres, pais, mães. Eu te peço, Senhor, que toda ferida dê lugar à maturidade, dê lugar à expertise, dê lugar à excelência, dê lugar à paciência, dê lugar à família, dê lugar à conexão, dê lugar à aliança, dê lugar ao recomeço, dê lugar aos frutos. Em nome de Jesus, recebe agora, recebe no teu coração e agora no teu lugar. Você que está aí nas suas cadeiras agora, eu sei que cada um de vocês também carregam feridas no coração. Recebam da parte de Deus agora algo poderoso sobre a tua vida, um romper do Espírito Santo sobre toda a igreja Batista Alameda. Recebam agora, recebam agora, recebam agora sabedoria, revelação do Espírito Santo. Recebe em nome de Jesus. Olhe para mim, olhe para mim. Escute. Ah, coisa linda, Jesus. Coisa linda, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor em teu lugar? Aleluia. 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 Em pé como estamos, já vou chamar aqui o pastor. Não sei nem se eu passei aqui o meu tempo. Deu. É. Glória a Deus. Queridos, hoje à noite, escute. Nós vamos estar aqui. Vai ser uma continuação dessa mensagem. Ok? Eu trouxe comigo, ontem, eu confesso, eu tive pouca fé, pastor. Eu deveria ter trazido mais livros, porque ontem praticamente, quase que esgotou os exemplares do meu livro A Vida Além da Dor. Então nós temos ali alguns poucos exemplares. Eu acredito que tenha menos de 50 livros, uns 40 e poucos, não lembro agora exatamente. Se esse assunto te interessa, se esse assunto é importante para você, que envolve, claro, além da rejeição, as feridas da alma humana, e você quer adquirir esse livro, antes de sair, corre lá, porque tem muito poucos livros que tem lá à disposição, tá bom? Pastor, muito obrigado. Todos os dias nós estamos ali no nosso Instagram, @brasgondim. Se esse tipo de assunto te interessa, você vai ser muito bem-vindo. 7h10 da manhã, todo dia a gente está lá falando alguma coisa. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Braz. Bênção, hein?